Neste vídeo eu vou te mostrar a anatomia de um post perfeito. As 5 camadas que você adicionando no seu criativo não tem arte que não fique boa. Ou seja, a sua arte para social media, seu flyer esportivo, seu flyer para artista, seu carrossel, você aplicando essas 5 camadas aqui não tem como a sua arte não ficar boa. E eu vou te mostrar aqui exatamente quais são essas 5 camadas, beleza? E eu vou te mostrar na prática como faz diferença. Então eu consegui listar tudo isso aqui me observando. Então observando exatamente o que eu colocava nas minhas artes para elas ficarem de fato bonitas, e eu acabei chegando nessa conclusão. Ou seja, essas 5 camadas que você tem que ter no seu criativo para que ele fique bom, beleza? Eu vou te mostrar na tela exatamente quais são e vou te mostrar também na prática. Vamos lá, ó, como vocês estão vendo aí na tela, beleza? Eu tenho aqui, ó, basicamente, essas são as 5 camadas. E só aqui ressaltando que não necessariamente você precisa adicionar as 5. Porém, quando você vai adicionando cada uma delas, você vai vendo que a sua arte vai se transformando, vai ficando mais complexa, vai ficando mais bonita, saca? Então, vamos lá, olha só. Basicamente, o que geralmente as pessoas fazem? Ela tem o conteúdo principal, que é uma imagem e um texto, né? Eu tô pegando esse exemplo aqui. Vocês vão ver como essa arte vai se transformar quando eu aplico todas essas outras camadas. Você tem que ter em mente o seguinte: geralmente, quando a pessoa vai fazer um criativo, ela adiciona imagem de um lado, texto de outro. E pronto, deixa assim. E essa arte aqui, em específico, nem tá feia, não. Tá bonita. Eu tirei todos os elementos aqui dela, basicamente, mas ela tá uma arte bonita. Até mesmo sendo muito simples assim, tá uma arte bonita. Porém, você vai ver como uma arte que já tá relativamente boa, pode ficar melhor ainda. E por que essa arte aqui tá boa? Porque a diagramação está boa. Eu tenho todo o conteúdo aqui, ó, alinhado à esquerda, na parte direita, uma imagem de uma alta qualidade na parte esquerda, beleza? Tem até um shapezinho aqui, ó, ao redor. Enfim, só de eu ter feito uma diagramação boa, escolhido uma imagem de qualidade, a minha arte já ficou boa. Porém, eu aplicando essas camadas que eu vou te mostrar agora, você vai ver que ela vai se transformar em outra coisa. A cada nova camada que eu coloco, ela vai ficando melhor, beleza? Então vamos lá começar. A primeira aqui que eu coloquei foi os textos de apoio. E o que seria os textos de apoio? Basicamente, são textos que, sinceramente, não vai fazer muita diferença na parte do conteúdo, beleza? Porém, vai fazer muita diferença na parte do design em si, que é onde você vai meio que preencher algumas áreas em branco. Então, por exemplo, para ser meu texto de apoio aqui, o que eu escolhi? Eu escolhi basicamente as redes sociais. Aqui, beleza? Ó, lembrando que isso aqui é uma arte fictícia, beleza? Então, não tem nome aqui. Simplesmente tem sua social media, basicamente. Então, eu escolhi aqui, ó, colocar na parte de cima as redes sociais. Então, eu coloquei aqui alguns ícones de redes sociais e coloquei aqui o arroba, beleza? E o outro texto de apoio eu coloquei aqui no rodapé, que basicamente é o quê? É o site. Então, esses foram o texto de apoio. E olha só como já preenche mais a nossa arte. Olha só, sem e com, beleza? Então sempre tentem adicionar esses textos de apoio. Mas claro, mas lembrando que você tem que ter aquele olhar clínico para você conseguir identificar se vai ficar de fato boa ou se vai ficar poluído. Você tem que ter noção disso. Então no meu caso aqui, ó, eu adicionei tanto na parte aqui de cima como na parte de baixo esses pequenos textos aqui, que como eu disse, para o conteúdo em si não faz muita diferença, mas para o design ele acaba preenchendo mais a nossa arte e ocupa ali esses espaços vazios, beleza? Essas áreas em branco. E o segundo ponto aqui é textura. E essa textura geralmente ela vai no background. Porque as pessoas, quando elas vão criar alguma arte, elas simplesmente adicionam ali o quê? Um background sólido mesmo e deixa. E pode ser que fique bom. Nesse caso aqui, nem tá ruim. Porém, quando eu adiciono uma textura, dá um tchan a mais, sabe? Aquele tchan que o cliente sempre pede. Então, olha só, eu vou adicionar aqui uma textura. E olha só aqui, ó, como deu mais até profundidade à nossa imagem, entendeu? Então, olha só, ó, antes, depois, ó. Olha isso aqui, ó. Então, essa é a segunda camada que geralmente eu adiciono nos meus criativos. E, ó, faz o teste aí, galera. Faz o teste aí. Se você tem uma arte que você acha que tá marromeno e que não tem isso aqui que eu vou te falar, pega essa arte e começa a adicionar. Adiciona um texto de apoio, depois adiciona uma textura no fundo. E agora, o terceiro passo que você pode adicionar nos seus criativos é o seguinte, partículas. Então, ó, nesse caso aqui eu não adicionei partícula. E como eu disse, você não precisa adicionar todas essas 5 camadas. Pode ser que com essas 5 camadas acabe que a sua arte fique muito poluída, talvez. Então você vai testando, né? Você tem que ter
aquele senso estético para saber se a arte já está boa ou não, beleza? Nesse caso aqui, eu escolhi não adicionar partículas, mas depois eu vou te mostrar uma outra arte de exemplo, onde eu adicionei partículas, mas eu deixei de adicionar alguma outra coisa, e vocês vão ver. Mas beleza, a terceira aqui seria as partículas, que nesse caso aqui eu não adicionei, e tá tudo bem. E a outra parte aqui seria o que? O encapsulamento. E o encapsulamento, olha só, vou adicionar aqui pra vocês verem. Olha só isso aqui, ó. Mano, isso aqui faz uma diferença. Nesse caso aqui, o encapsulamento, né, o elemento que eu usei para adicionar para fazer o encapsulamento foram as próprias folhas de alface. Já que a minha arte, ela tá falando de uma alimentação saudável, eu peguei um elemento que caberia muito bem aqui e coloquei ali nas bordas desfocado. E esse encapsulamento serve para meio que trazer o olhar do telespectador pro centro da imagem, entendeu? Então, geralmente eu pego algum elemento e coloco na borda da imagem desfocado. E isso vai fazer com que o olhar do espectador vá mais pro centro. E, nossa, meio que abraça a imagem, saca? É esse sentimento que eu tenho quando eu vejo um encapsulamento, meio que abraça a imagem. Então eu acho muito, muito top isso. E aqui, ó, o quinto tópico que eu adicionei é o seguinte, a ambientação. E a ambientação, ela vai servir para meio que mesclar tudo. Porque como eu peguei imagem principal de um lado, peguei, sei lá, imagem do encapsulamento de outro local, a textura de outro local, acaba que eu peguei várias coisas de locais diferentes. E pode ser que essas coisas estejam com a temperatura diferente, com a textura diferente. Então, para eu dar uma mesclada em tudo e meio que parecer que tudo pertence ao mesmo local, eu faço a ambientação. E geralmente a ambientação eu faço com câmera raw, ó. Vou aplicar aqui, ó, para vocês verem, ó. Então essa aqui foi a ambientação que eu apliquei aqui, ó. Nesse caso aqui quase não precisava de ambientação, beleza? Se eu aplicasse simplesmente uma imagem de contraste já serviria tanto, ó, que eu até vou diminuir um pouco a intensidade desse câmera raw. Vou deixar ele mais suave, ó. Pronto, ó. Nesse caso aqui, ó, nem precisava tanto. E aí existe várias formas de você fazer uma ambientação. Você pode fazer uma ambientação com as camadas de ajustes mesmo. Você pode fazer uma ambientação utilizando o próprio Camera Raw, beleza? Enfim, existem várias formas. E como você pode perceber, olha só o antes e depois. Olha só isso aqui, ó, como faz muita diferença. E agora eu vou te mostrar outro exemplo aqui, ó, que é essa arte de tênis que eu fiz. Ah, e lembrando que todos esses PSDs eu disponibilizo lá dentro do meu treinamento Upworld Creative Academy, beleza? Tem todos esses PSDs para simplesmente você baixar e você usar como você quiser. Então, ó, nesse caso aqui, eu já utilizei partícula, olha só. Nesse caso aqui, eu acho que ficou bem melhor, porém, eu não adicionei encapsulamento. Eu poderia adicionar? Não, na verdade, eu adicionei sim, porém, eu fiz de outra forma, olha só. Aqui eu usei alguns elementos, beleza? Porém, aqui simplesmente eu criei uma vinheta, olha só, essa vinheta. Essa vinheta eu pego, eu escureço as bordas, e olha só, isso aqui também pode ser considerado um encapsulamento, beleza? E ó, essas aqui são as partículas que eu adicionei. E aí, ó, aqui nós conseguimos identificar aqueles 5 elementos. Então, ó, tem aqui a parte do encapsulamento. Aí eu vou citar e vou tirando, ó. Parte do encapsulamento. E olha só, isso aqui eu já faço há muito tempo. Então, eu não preciso ficar pensando, pô, preciso colocar o encapsulamento agora. Preciso colocar o texto de apoio. Preciso colocar a textura. Não, eu já faço meio que de forma automática. E para você que está iniciando, para você que ainda não aplica isso, pode ser que você precise anotar isso aqui. Então eu até recomendo, anote isso aqui e quando você estiver criando algo, você observa, beleza, eu não adicionei o texto de apoio, então é interessante eu adicionar. Não adicionei uma textura ainda, vou adicionar para ver como fica. Não ambientei ainda a minha arte, e geralmente a ambientação é só no final mesmo. Mas se você não finalizou e não fez a ambientação, testa, faz a ambientação, vê como fica. Aí você pode anotar isso aqui até para você não se esquecer de não usar algo, beleza? E obviamente testar, ver se fica bom. Como eu disse, não necessariamente você precisa adicionar todos os 5. Pode ser que você adicionando 3 desses já fique suficiente, beleza? Então você tem que analisar isso. Ó, aí chegando aqui, ó, beleza, ó, o encapsulamento tá aqui. A parte das partículas, ó, tá aqui, ó. Beleza, ó, tô tirando aqui, ó, tô tirando. A parte da ambientação, olha só. A ambientação às vezes pode ser um negócio muito, muito simples. Muito simples. Olha só isso aqui, ó. Essa aqui é a ambientação, olha só. Antes, ó, depois, antes, depois. Basicamente a ambientação foi o quê? Foi um mapa de degradê que eu apliquei só em alguns pontos aqui, ó. E também um noise. Esse noise, ele é tão suave, ó, que ó, você só percebe se você der um zoom bem grandão, ó. Bem grandão, ó.
Enfim, alguns detalhes, né, que geralmente as pessoas não percebem. Essa aqui, ó, seria a ambientação, algo bem suave mesmo. O texto de apoio também, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Texto de apoio, botei aqui, ó, o site aqui de baixo e a parte social media aqui em cima, basicamente o mesmo texto de apoio que eu coloquei na arte anterior. E a textura, nossa, olha só a textura, ó. E olha só, quando você consegue aplicar as coisas muito bem, acaba que o simples também funciona. Olha só, essa arte não tá ruim, ela tá boa. Porém, quando você faz essas aplicações, ela fica muito, muito melhor. Olha só isso aqui, ó, muito melhor. Beleza? Então, se eventualmente você não tá conseguindo desenvolver algo bom, cara, adiciona essas camadas e vê como fica. Testa, faz o teste, beleza? Qualquer coisa você pode mandar pra eu ver lá no meu Instagram, beleza? tomelo.edit, você pode manda lá, ou realmente dentro do grupo dos alunos, beleza? Aplica isso aqui e manda lá, compartilha os seus projetos, que eu com certeza vou tá lá vendo e dando um feedback, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, foi para mostrar para vocês como vocês podem aplicar essas camadas, que com certeza vai fazer muito, muito diferença na criação de vocês. Eu tenho certeza disso. Aplica, beleza? Aplica que vocês vão ver que você vai dar muito mais vida e vai deixar a sua arte muito mais bonita aplicando essas camadas que eu te mostrei aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula.